Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar um início hoje na nossa aula de Geografia, na segunda parte da aula de África, né? Então, nós vamos estudar hoje a África e incorporações ao capitalismo. Vamos lá. Então, vamos apresentar a África agora, né? A divisão política atual. Então, a gente pode ver a África, essa divisão que se encontra hoje, né, desde o final do século XIX, é aquela partilha, né, das potências europeias que não obedeceram aos limites, né, das fronteiras naturais, repartiram a África de acordo com o quê? Com a sua conveniência. Então, por isso que os traçados são muito retos, né? E a projeção das fronteiras africanas sem a delimitação europeia. Então, a África era-se antes da colonização. Olha, então, a diferença. Então, basicamente, cada uma dessas áreas aqui era o quê? Uma tribo africana, tá? E olha como ela é atualmente. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre a inserção global hoje do continente, né? O panorama da extrema pobreza da maioria dos países africanos é fruto do seu processo histórico de desenvolvimento econômico-social, como a gente já viu, né, na outra aula. As raízes desse processo foram estabelecidas a partir do neocolonialismo europeu no final do século XIX, que impôs fronteiras arbitrárias e do limitado desenvolvimento no pós-guerra. As economias africanas experimentaram, de forma geral, um processo de estagnação estrutural, oriundo de um processo de formação econômica e territorial, que comprometeu a expansão e a integração econômica interna do continente. Segundo os índices de desenvolvimento e de pobreza humana, a maior parte dos países da África subsaariana ocupa as últimas posições. Isso a gente viu na aula passada também, todas essas informações, né? A utilização das melhores terras para produções agrícolas de exportação pelas empresas europeias no início ou por empresas de elites nacionais vinculadas a interesses externos fez com que imensas parcelas de camponeses e comunidades tribais fossem expulsas de suas terras, gerando fome, miséria, destruição cultural e imposição de deslocamento para áreas menos férteis, solo muito ácido e com características climáticas de semi-arideiro. Então, isso aí vem desde que a colonização e não mudou hoje, tá? Esse cenário foi, em grande parte, a realidade da África tropical e equatorial. Nas regiões de há recursos minerais, como que atualmente vai de Angola até a África do Sul, então é a parte subsaariana, tá? Grandes organizações empresariais do setor mineral se estabeleceram nos escudos cristalinos. A gente viu na outra aula esse mapa aí da grande diversidade, né, de mineral que a África tem, né? É considerado o continente mais rico dessa área. Na atual África do Sul, as comunidades tribais foram expulsas de suas terras e empurradas para regiões secas, a fim de que fossem obrigadas a trabalhar nas minas de carvão mineral, ouro, diamantes e pedras preciosas. Os estados africanos, em grande parte estruturados em torno de elites étnicas e atravessados por intensos conflitos, não possibilitaram uma inserção maior na dinâmica econômica global. O mercado internacional, cada vez mais fundamentado em troca de produtos especializados de alto valor de mercado, exige intensos investimentos e maturação econômica, coisa que o continente africano não tem, né? É um continente que ficou totalmente para trás dos outros continentes aí, né? A partir do século XIX, especialmente na segunda metade, o continente africano assumiu gradualmente um novo papel no sistema capitalista que se mundializava. Com o desenvolvimento da segunda revolução industrial, houve o aprofundamento do neocolonialismo no continente africano e, posteriormente, suas consequências espaciais e econômicas para a região.
Data desse período a massificação da imposição da cultura europeia sobre as culturas africanas e a transformação das economias tribais de subsistência em economias exportadoras de matéria-prima agrícola, alimentos e minerais. Como produto desse amplo processo neocolonial, foi engendrada a regionalização econômica do continente, né? A gente viu aí a parte norte e a parte sul. Muitas regiões da África subsaariana se tornaram agroexportadoras ou exportadores de minérios, sendo atravessada por ferrovias que articulam suas áreas continentais aos portos e possibilitaram o nascimento de redes urbanas isoladas entre si. Tá? Então, como é que a África estava no aspecto da Guerra Fria e pós-Guerra Fria? Ela estava num contexto completamente diferente, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, o movimento de descolonização ganhou força na Ásia e na África. Mas na África subsaariana foi particularmente tardio, tendo início apenas na década de 60 e 70. Então, vamos entender esse processo aí. O sistema bipolar influenciou profundamente as guerras de independência, que na verdade se transformavam também em conflitos entre as duas potências, estimulando ou criando a rivalidades étnicas. Então vamos entender, gente, a partir de 1945, Guerra Fria, as duas potências ali, Estados Unidos e a ex-União Soviética, querendo o quê? Países, áreas de influências. Então, nessa época ainda, a maior parte dos países africanos eram ainda colônias europeias. Então, estava acontecendo um processo de quê? De descolonização. Então, os países estavam tendo guerras internas para adquirir sua independência, tá? O continente, dessa forma, foi fortemente armado e os conflitos étnicos derivados do enfraquecimento de parte dos nacionalistas africanos se intensificaram, destroçando países inteiros e deixando as populações em situação de extrema miséria. Então, gente, já acontecia dentro dos países grupos, radicais, que eram tribos inimigas ali. Então, com o processo de independência, ficou muito mais acirrado essa briga pela questão do quê? De quem iria ascender no poder. Porque o que o europeu fez? Vocês querem independência? Então vão ter independência. E deixou largado totalmente aquele país. Então não ajudou o quê? Ele se organizou. Então as guerras civis na década de 60 e 70 na África foram muito intensas, tá? O que ocasionou o quê? Ali a questão de miséria. Tá? O socialismo para muitos movimentos de independência era comprometido com uma chance para a modernização urbana e industrial e a tentativa de se livrar de um passado de dominação europeia. Diversas lideranças políticas africanas ligadas ao movimento de independência se aproximaram da União Soviética e receberam ajuda militar e tecnológica após a independência, como alguns países, Angola, Moçambique, o Congo e a Tanzânia. Mas o financiamento de grupos oposicionistas, lógico, os Estados Unidos não deixou isso barato, a esses regimes socialistas pelos Estados Unidos e pela África do Sul. Mergulhou diversos países em guerras civis, que dizimaram parte da população. Então, a África, ela carrega até hoje essa divisão desses grupos radicais, tá? Lá da década de 60 e 70, no caso do poder, tá? A África do Sul, o país mais avançado economicamente do continente, desenvolveu uma industrialização com base na exploração e no beneficiamento de minerais. Muitos investidores ingleses e americanos aportaram naquele país desde o período colonial. Os Estados Unidos tinham interesse na África do Sul controlado pela uma minoria branca, que compõe até hoje as elites econômicas do Brasil. Gente, a maior parte da população da África do Sul é negra, mas quem manda é a população branca. Então há uma desigualdade. A gente vai falar sobre a questão do apartheid, que foi um regime que perdurou na África até na década de 90,
né, que tinha a questão de separar negros e brancos, e a maior parte da população ali era negra, né? A gente vai falar mais para frente, tá? Vamos lá. Os interesses, os Estados Unidos tinham interesse na África do Sul controlado pela minoria branca, que compõe até hoje as elites econômicas do país, e de origem europeia. Pois o movimento do Conselho Nacional Africano, então liderado por Nelson Mandela, né, que foi preso por causa, lutava pela uma igualdade, né, na África do Sul, poderia ameaçar toda a estratégia, né, americana e evitar o avanço socialista do colônia sul-africano. Então, depois que Nelson Mandela ele foi solto, ele foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, né? Ele instituiu o apartheid, mas infelizmente até hoje acontece essa segregação lá, né? Então, o que é o regime apartheid, né? Que durou de 1948 até 1994. Segregou territorialmente as comunidades negras, quais são essas comunidades, né? As tribos, as etnias que existem ali, né? Os bantus, os xoxas e os zulus, confinando em regiões de pouquíssimo desenvolvimento em termos de infraestrutura. Gente, é como se fosse o quê? As favelas, tá? E que sofriam com secas e permitindo sua entrada em áreas mais desenvolvidas e brancas apenas para trabalhar. Então, além deles serem postos, né, em lugares onde não tem nenhuma infraestrutura nenhuma, tá? Eles só poderiam entrar em áreas brancas para trabalhar. Então, as escolas deles eram bem piores, as casas eram bem piores, os hospitais eram bem piores do que nos brancos, tá? Vamos lá. O objetivo final era criar duas Áfricas dentro do mesmo país, né? Uma branca rica e desenvolvida e uma outra negra e pobre, dependente de empregos e do capital de uma minoria branca. Então, isso começou com o colonizador e depois continuou com os Estados Unidos, né? O apartheid na África do Sul foi apoiado durante quase toda a Guerra Fria pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, fazendo com que o território sul-africano se tornasse um defensor do capitalismo naquela faixa do continente. Uma das marcas deixadas por esse regime segregacionista, em que os negros deveriam, por lei, viver em áreas afastadas dos brancos, olha só, existia leis, tá? Foi a criação de townships. Trata-se de bairros do subúrbio que foram ocupados pela população negra e ficaram conhecidos pelas más condições de infraestrutura e por movimentos de resistência e lutas contra o regime da época. Embora o apartheid tenha oficialmente acabado em 1994, quando o primeiro governante negro, o Nelson Mandela, se tornou presidente da África do Sul, ainda é recente historicamente e as segregações são muito sentidas e vividas até hoje em diversas maneiras. Então, gente, a gente pensa assim, acabou o apartheid? Não acabou, gente. É uma coisa ainda muito recente. Existe ainda e é muito forte, tá? Um exemplo disso é o townships, que existe atualmente e se tornaram, inclusive, áreas visitadas por muitas pessoas. Nesse sentido, vale destacar que o Soweto é o mais conhecido, né? É o maior townships da África do Sul, né? Sendo um dos bairros localizados no subúrbio de Joanesburgo, que é a capital. Eu vou mostrar para vocês uma foto aqui. Tá? Ah, não vai dar não. Então, assim, eles são o quê? Aqueles bairros mesmo de periferia, né? Pensei que tivesse aqui. Agora, os conflitos, né? Como eu falei para vocês, a África é um continente de vários conflitos. Mas existem alguns que realmente valem ser destacados aí, tá? O pós-Guerra Fria, ao mesmo tempo que permitiu o fim dos regimes autoritários, trouxe novas preocupações para o continente, como a dificuldade de algumas regiões da África subsaariana de inserção no mundo globalizado. Essa dificuldade estava relacionada às condições de infraestrutura da região, muitas delas consequentes da destruição pelas guerras, como limitado mercado consumidor e baixa qualificação da força de trabalho.
A instabilidade política regional foi também um fator de exclusão, pois afastou ainda e afasta investimentos que poderia dinamizar a economia, qualificar a mão de obra e gerar renda. Então, gente, a parte ali da África subsaariana, né, a gente já viu, ela que sofre mais em tudo, né? Até na questão de investimentos, né, vindo do estrangeiro. Em algumas regiões, o governo nem mesmo controla todo o território. Olha só, como é o caso mais emblemático da Somália, no Chifre Africano, cuja capital é o único território controlado pelo governo, já que o interior está sob controle de grupo radical islâmico Al-Shabaab desde a década de 90. Então, gente, a Somália ela é dividida. Uma parte, né, ali do litoral, né, do território, é controlado pelo governo, ele dita as regras. Mas o interior, quem dita as regras, é o quê? Um grupo radical. E ai de alguém não obedecer esse grupo radical, tá? Então é a questão de conflito de interesses ali, tá? O governo não tem tanta força? Não tem tanta força, tá? Os Estados Unidos, em uma lógica de compreender operações humanitárias, realizaram em 1992 uma intervenção na Somália, sob a justificativa de controlar os conflitos, e assim estabelecer a segurança no país. Contudo, a operação foi considerada um fracasso devido ao grande número de soldados mortos de ambas as partes. Gente, esses grupos aí são altamente treinados, né? Não são qualquer pessoas, não. Né? E eles têm uma grande finalidade ali. Ali é um grupo que é islâmico. Eles querem difundir o quê? A religião islâmica. Né? O grupo radical Al-Shabaab é o responsável pelos sequestros de diversos navios que atravessaram o litoral do Chifre Africano para o Mar Vermelho. Acontece nessa época, de uns anos para cá, muito a questão da pirataria. Está muito forte. Então, existem muitos países que não estão mais atravessando, tá, essa parte aí do Mar Vermelho, ali perto da costa da Somália, por causa de ataques de piratas. Em pleno século XXI existe isso, tá? Rota importante de superpetroleiros oriundos do Golfo Pérsico. Hoje a região é considerada uma das mais instáveis do mundo, contribuindo para o aprofundamento da miséria, tá? Então, aquela parte ali comercial é um ponto de extrema estratégia para o mundo todo. Só que está acontecendo o seguinte: esses radicais islâmicos estão o quê? Fazendo a questão da pirataria, dá muito mais dinheiro para eles. E o que eles fazem com isso aí? Eles vendem para financiar a causa islâmica, tá? Conflitos, a gente vai começar a falar da questão dos conflitos, né? Então, o primeiro conflito é na República Democrática do Congo, que fica ali bem no meio da África ali, né? Com o fim da Guerra Fria, os financiamentos externos para a África subsaariana diminuíram significativamente e os governos perderam a possibilidade de silenciar as manifestações étnicas e suas formas de violência, como na questão da República Popular do Congo, palco de atos de violência como guerras e pilhagens financiadas pela extração mineral das vastas jazidas de diamante, cobre e cobalto. Então, isso aí são as maiores riquezas do Congo, tá? O ditador Mobutu assumiu oficialmente o poder em novembro de 1965 no Congo e rebatizou o país com o nome de Zaire em 1971. Distanciou-se da União Soviética, da ex-União Soviética, que o financiava, tá? E passou a receber o apoio dos Estados Unidos e da Bélgica, que era a ex-metrópole. Olha a confusão armada aí, que temiam a expansão do socialismo naquela parte da África, especialmente a partir da Tanzânia. Ergueu sob as vistas das potências ocidentais um dos governos mais corruptos e violentos da África. Em 1996, com a explosão dos conflitos em Ruanda, né, entre as etnias Tutsi e Hutus, o antigo Zaire recebeu grandes contingentes de rebeldes Tutsi de Ruanda, que passaram a lutar ao lado dos grupos de oposição do ex-Zaire.
O fim do conflito ocorreu em 2001, com o esgotamento das forças e a morte do sucessor do ditador Mobutu, Laurent Désiré Kabila. Então, olha só, a Guerra do Congo começou na década de 60, quando um ditador assumiu, trocou o nome, trocou totalmente o sistema de governo, que era socialista, para o capitalista. Então, o que aconteceu? Os conflitos já começaram ali a pegar fogo. Então, somente em 2001 agora, quando esse ditador morreu e assumiu outro, né? E quando aconteceu mortes de vários lados, aí que o conflito realmente ele se acalmou. Então a gente pode ver quase 50 anos de conflito aí, né? Dentro do mesmo país. É uma guerra civil mesmo. Vamos lá. Então aí é onde está localizado, né, o Congo, só para a gente entender e como como é que era a guerra, né? As pessoas fugindo, né? Aí grupos armados, as pessoas são muito bem equipadas, muito estruturada, gente. Não é uma coisa de pau e pedra, não. Você pode ver, eles estão totalmente armados, né? Vamos lá, vamos continuar. Conflitos do Sudão, né? O conflito estabeleceu-se entre muçulmanos do norte e os cristãos do sul. É a questão de religião, tá? Gerando mais de 600 mil refugiados internos. O país foi dividido em duas partes. O norte islâmico, que concentra as principais refinarias, foi separado do sul rico em petróleo, apoiado por empresas petrolíferas chinesas, francesas, indianas e malaias, para se tornar independente. Olha só, foi tirada a maior riqueza do país, que é a questão do petróleo. Atualmente, estima-se que 716 mil pessoas foram deslocadas do interior do Sudão do Sul desde que o conflito começou, no final de 2013. Os combates em Malacau, em fevereiro de 2014, atingiram até a base da ONU, no qual mais de 20 mil pessoas buscavam abrigo. Né? Então, gente, pessoas inocentes estão morrendo por causa de poder, né? No caso aqui, começou com a questão da religião e, de repente, o país foi o quê? Dividido, né? A questão do Sudão do Sul e Sudão do Norte, tá? Sudão e Sudão do Sul, desculpa, vamos botar ali no mapa. Aqui, ó, tá? Essa parte aqui, né? O conflito aqui, a cronologia e olha só, a galera totalmente bem armada, né? Ruanda, né, que também é um país extremamente conflituoso. Os conflitos entre Tutsi e Hutsi em Ruanda e Burundi, na África Central, são alguns dos efeitos negativos deixados pela colonização europeia. Gente, voltando a falar, vou estar repetindo. Tudo isso que está acontecendo na África é herança de quem? Do colonizador, tá? Ruanda, em especial, foi marcada por um processo de colonização que estimulou a divisão da população. Então, o próprio colonizador já estimulava essa segregação aí, tá? Inicialmente colonizado pela Alemanha, o país passou posteriormente para o controle da Bélgica. Por quê? Vamos lembrar que a Alemanha perdeu as suas colônias da África, da Ásia, a partir da guerra, tá? Então vamos lá. Então passou para a Bélgica. Quem incentivou a divisão da população de origem Banyarwanda entre Hutus e Tutsi, que compartilhavam a mesma língua e costume. Os Tutsi eram criadores de gados mais ricos e os Hutus agricultores, mas com o passar do tempo essa diferença se diluiu, pois ocorreram muitos casamentos entre os membros das duas etnias. São etnias, gente, características de Ruanda, tá? São o quê? Etnias antigas ali que viviam em harmonia, tá? A gente pode ver que existia um casamento entre eles, né? União ali
entre os criadores de gados e agricultores, né? Os colonizadores reconstruíram as diferenças, utilizando Tuts, minoria, para impor seu controle, colocando-se na posição mais alta da pirâmide social da colônia. Aí começou a briga. Dois povos que sempre viveram em harmonia eram ali iguais, até que o colonizador resolveu o quê? Vamos colocar um aí para sobrepor ao outro, né? Em 1962, Ruanda tornou-se independente com a ascensão do Hutus no poder. A partir disso, houve o que? Um certo revanchismo foi estimulado entre os dois povos aí, né? Essas duas etnias. Tá. Em 1994, a derrubada do jato presidencial atribuída a rebeldes Tutsi foi o estopim para o acirramento do conflito, que matou 800 mil pessoas, na maioria Tutsi. O conflito terminou depois da intervenção francesa na região, com o envio de 2.500 soldados em 1996, para criar uma zona de estabilidade e um tribunal de guerra. A catástrofe, porém, já tinha ocorrido, né? Um genocídio total ali. As razões desses conflitos estão muito relacionadas às fragilidades das instituições políticas herdadas pelos povos africanos dos colonizadores, que permitiram disputas crescentes de poder entre os numerosos grupos políticos e étnicos. A Guerra Fria, armando muitos deles, tornou-se esse drama ficando catastrófico. Então, gente, todos os conflitos foram gerados por quem? Pelos colonizadores, né? Então, não muda. Praticamente. As causas são as mesmas, né? Aí, Ruanda, né, onde ela está localizada, a questão de as pessoas imigrando, né, e o conflito, como é que aconteceu, né, as pessoas... Vamos lá. Agora a gente vai falar da relação que atualmente a gente começou a falar na outra aula, a relação entre a África subsaariana e a China, que está cada vez mais forte, tá? Isso é muito bom. O continente africano tem se tornado um dos mais importantes fornecedores de commodities agrícolas e minerais para a China, junto à América Latina. Gente, a China hoje é o segundo país mais importante do mundo aí, né? Tá em pé de igualdade com quem? Com os Estados Unidos. Então ela está buscando num país, num continente perto dela ali, matéria-prima para as suas indústrias, né? O crescimento vertiginoso da economia chinesa nas últimas décadas e a rápida expansão do mercado interno chinês exigido daquele país, quantidade de insumo, que eu acabei de falar. Desde meados da década de 90, a China vem importando quantidades crescentes significativas de petróleo do continente africano. Empresas de petróleo chinesas, desde então, se estabeleceram no Sudão e Angola. A nova fronteira de petróleo da África, com o intuito de extrair petróleo em larga escala, evidenciando o avanço dos interesses chineses na região. As riquezas minerais e metálicas africanas da costa sudeste da África Central também interessam aos compradores chineses, jazidas de minério de ferro, cobre, platina, titânio, manganês, zinco, bauxita, cromo, níquel se distribuem desde o Golfo da Guiné até o Cone Sul, formando uma das áreas mais ricas de concentrações minerais e metálicas em escudos cristalinos do mundo, oriundo do período proterozoico. No mapa da aula passada, eu mostrei aí um mapa das regiões minerais aí da China, né? Então, a China, o solo dela é riquíssimo. Desculpa, a África, o solo da África, ela é riquíssima. A China é uma economia em alta aí, então ela precisa disso daí, né? Então, a parceria dela com o continente, né, está sendo cada vez mais forte. A África tropical e equatorial responde pela maior parte das exportações de alimentos da África subsaariana, sendo nos últimos anos alvo dos interesses corporativos e do Estado chinês. Empresas transnacionais alimentícias chinesas e o próprio Estado chinês estão comprando grandes áreas de solos agricultáveis
com o objetivo de produzir alimentos para o pungente mercado interno do país. Essas estratégias geram, porém, impactos no território africano, pois a se apropriarem de grandes áreas agricultáveis expulsam muitos pequenos produtores familiares, que não possuem a propriedade efetiva de terra. A gente já tinha comentado isso daí, né? A maior parte ali no Sahel. Várias dessas terras adquiridas são griladas pelas elites locais e nacionais, gerando intensos conflitos fundiários e o aumento do desmatamento e da desertificação, né? Principalmente ali das florestas tropicais e equatoriais. Então, eu vou mostrar para vocês agora algumas tabelas, né? Empréstimos da China para a África, né? De 2000 a 2016, como tem crescendo para a questão da infraestrutura da África, né? A parceria da China e a Índia, né? A questão desses dois gráficos aí, de 2002 até 2009, a questão de produtos o quê? Importações da África subsaariana provenientes da China, né? E exportação da África subsaariana para a China. Então a gente vê matéria-prima, combustíveis, produtos químicos, bens industrializados, máquinas e equipamentos e outros produtos diversos. Então é muito grande aí, gente, né? Então a China, ela está sabendo se aproveitar dessa parceria aí, tá? Então a nossa aula de África, né? Ela termina por aqui, ok? Então até a nossa próxima aula de geografia. Até mais.